Bom, essa é a Maga Moser. Agora, quem é a Raila e quem é a Railinha? Essa é a Railinha? Essa é a Railinha e essa aqui é a Raila, o robozinho para casa. Nossa, quer dizer que com isso aqui a gente consegue facilitar muito a limpeza de casa, Maga? Tudo, Adriana. O que acontece? Essa aqui, por exemplo, vai fazer só a purificação do ar, né? Ela trabalha com 3 coisas, que é a purificação, aromaterapia, não sei se está sentindo o cheirinho, e cromoterapia, que as cores influenciam na nossa vida. Já a Raila, os clientes até brincam que só não troca a lâmpada, o resto ela faz tudo. Tudo. Qual é a utilidade dela, assim? Tipo, que Ah, meu Deus do céu. Ela parece um aspirador de pó, mais ou menos. Só que tem água dentro. Alguns dizem que parece aquele capacete do Darth Vader no Guerra das Estrelas, né? Também. Então, o que acontece? Tu vai poder limpar tudo, desde teu cachorro, tua roupa, teu colchão. Tá, mas enfia o cachorro aqui dentro, como é que faz? Quase, quase. A gente tem acessórios para cachorro. Vai fazer massagem, enfim, limpar. Não, mas peraí, o cachorro não vai ali dentro. Não. Tá, mas daí como é que faz? Tipo, você tá ali o bichinho, tá? Isso, a gente tem acessórios que você vai acoplar, todos motorizados, dependendo do que for a necessidade. Você vai limpar tua roupa, teu cachorro, teu colchão. Tipo, são umas peças separadas dessa máquina que tu vai juntando. Isso, e ela parada, ela já faz a purificação de casa. Então, por exemplo, você... eu quero ser moderna, vou ligar o botão ali, já vai fazer a purificação. Desligo, faço cromoterapia, se eu quiser também eu posso fazer a purificação e vou fazer a limpeza também. Aí quando eu for fazer limpeza, você vai Mas eu não tô entendendo como assim limpeza. Eu vou largar Então, esse robozinho ali no meio da centro de sala. casa. Ela tem um e tubo ele que vai limpar. encaixa ali, né, Maga? Tem um tubo tipo de um Isso. aspirador, assim. Vai ter vários acessórios elétricos que você vai acoplar nela, dependendo da função que você quiser. Por exemplo, vassoura, pano de chão, pazinha, balde. Essa parafernália para casa, que é um horror, daí tu vai elimina. engatando no negócio. Isso, na frente, atrás, dos lados dele, assim, é alta tecnologia. Então ficou, para que ser chato, se pode ser divertido limpar, até limpar a casa, né? Essa que é a ideia. É mesmo? É divertido com esses aparelhos? Tu tem que ver o que é um homem limpando o barco e o carro. Tem certeza que é divertido? Tenho. A Omará, você não tem ideia. Você quer fazer uma função pro teu marido? Coloca uma Raila ali e ele vai... Nossa, gente, vocês não têm ideia. Eu saio num carro e num barco, homem grande fica criança pequena. A gente vê mas assim ele funciona assim, parecido com um limpador de pó mesmo, que o tamanho é igual, né? Mas tipo assim, ele... Depende muito. Por exemplo, eu tenho acessórios que vai limpar vidro, tem acessórios... Eu tenho clientes da Beira-Mar, por exemplo, que antes não podiam fazer peixe frito, que é um horror. As empregadas delas fazem, ele vai eliminar cheiros. Então, criança pequena, renite, se tiver um monte de bagunça, massinha, essas coisas, ela vai puxar tudo, até prego. Tá, e como é que limpa o cachorro? Ficou interessado no cachorro. A gente tem uma peça que você passa a mão por dentro dessa peça e você vai fazer carinho no animal. Então, o que você faz? E daí tu vai limpando ele. Enquanto você faz carinho nele, que ele vai ficar, assim, afável com você, vai fazendo massagem e ao mesmo tempo ela vai extraindo toda aquela sujeira do cachorro e tal. É bem legal. Tipo uma lavagem a vapor vai ficar? Tipo uma lavagem a seco. A seco? A seco. O cachorro não sente, pra ele é uma brincadeira. E por que se coloca água dentro ali? Porque assim, ó, aquela brincadeira que pó molhado não voa, então não existe nada perfeito, nada melhor do que um filtro de água. Então o que acontece? Aqueles sacos secos, filtro EPA atrás, aquilo não existe. Tá, daí só bota água. na água. Toda sujeira, na verdade, Nath, vai para dentro da água. Então ela mergulha em 4 litros de água. E não tem o perigo de voltar, porque a água Jamais. concentra ali, né? Fica ali. É diferente do princípio de jogar a água na sujeira. A gente pega a sujeira e vai joga jogar na água. dentro da água. Essa que é a ideia. E assim, não é querer falar, mas alemão é bárbaro, né? Tudo que eles inventam para dentro O fabricante de casa... do robô é alemão? É alemão, é Raila. É Hülle em alemão, na verdade, que é um sapinho que fica purificando o ar e tal. Ele morre se tiver uma água que não esteja purificada, né? Hülle em alemão, em português, significa sapinho? É uma espécie de sapinho. Inclusive, a gente tem na Amazônia esse sapinho. Por incrível que pareça, como tem na Alemanha, então isso vira, assim, brincadeira de criança, né? As crianças adoram, tem os ícones, eles são apaixonados. E o preço é acessível? Como é que funciona no mercado? A gente é bem flexível. A gente tem acessórios dentro da nossa empresa de R$100 a R$6,5. Vai depender muito do que você precisar, do que você for ter necessidade. A gente consegue ser bem flexível, assim, parcelamento super fácil. E hoje é uma coisa que, nossa, a gente, graças a Deus, a EFA tem um bom prestígio na ilha. A EFA é a tua empresa? A EFA é a minha empresa. O que significa EFA? Isso é um orgulho. Não, deixa eu ter.
Estou É que falando. ela escolheu um nome muito especial para a empresa dela, é uma empresa de importação. Isso. Né? E a Maga colocou o nome E.F.A. O que significa mesmo? Isso surgiu de dentro dos nossos escritórios, a gente tinha outros nomes comerciais, mas a EFA nasceu do quê? Do eu faço acontecer. Eu faço acontecer. Porque tudo dentro do nosso escritório, da nossa empresa, tem que ser EFA. O produto tem que ser EFA, atendimento tem que ser EFA, a gente tem que ser EFA. Então, na verdade, é mais que uma empresa, é uma filosofia interna mesmo. E aquilo se adaptou tanto que os nossos clientes começaram a dizer assim, poxa, EFA, que coisa boa, que nome bonito. Por que vocês não colocam esse nome da empresa? E aí foi passando o tempo, aquilo foi incorporando e virou EFA. Foi você que criou a EFA? Foi. Inclusive o nome. É um grande orgulho que eu tenho, porque foi com uma gerente comercial minha, a gente sentadas um dia na mesa, 10, 11 horas da noite, vamos criar um carimbinho para os representantes, para eles se identificarem e tal. Tá, então vamos lá, eu faço a diferença? Não, não tá legal. Poxa, então, e se eu fizer acontecer? Não, eu faço acontecer, isso é que é a nossa empresa, então tá bom. E desse carimbinho a gente começou a criar uma publicidade interna, os clientes começaram a... e como é que é a vida de representante? Então eles falaram, é EFA. E o cliente falou, o que é EFA? E quanto tempo faz isso, Maga? Olha, eu comecei nessa pseudo-brincadeira há 10 anos, tá? Eu sou apaixonada, se vocês forem perceber, meu olhinho brilha de tanto gosto que eu tenho de falar da empresa. E fazem 10 anos que eu... Que idade você tinha? Você é super nova. 18. Tinha 18 anos quando começou com a tua empresa? Quando eu comecei com a minha empresa, na verdade, eu não tinha 18. Eu tinha 20 anos constituída e tal. Mas com 18 anos eu comecei como vendedora. Assim, foi uma coisa totalmente aleatória. Caiu na minha vida, eu não esperava. Mas você que faz a importação desses produtos? A gente tem exclusividade da marca. A gente trabalha com os outros produtos também, que é Space Bag, que é um saquinho e tal, que a gente faz parceria. Aquele que você tira o ar e as coisas diminuem de tamanho, né? É a gente que traz para o sul do país, porque a gente acabou com o tempo virando especialista em atender cliente, né? Aquela coisa de venda direta, não é bem venda direta, é um atendimento primer para o cliente. Então, nossos representantes vão lá, te mostram os produtos e tal. E é representação comercial, mas, assim, esse carinho por estar na rua, isso vem desde 10 anos. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu constituí a empresa. E aí foi, né? Saí de Blumenau, fui para Curitiba, aí Joinville, Balneário, Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo, aquela coisa... Criou uma proporção... Mas a tua empresa está em todos esses locais? Sim, a gente tem metas para abrir também. Por exemplo, a gente está abrindo agora Porto Alegre, efetivamente. E aí a gente tem projeção, tem que abrir Brasília, tem que abrir Nordeste. Cada vez é uma crescer luta. mais, né? Muito, muito. Mas onde é que você conheceu o Hilo Robô? Eu conheci, na verdade, em Blumenau. Fizeram uma demonstração para mim. E na época era Rainbow e eu comecei a trabalhar e tal. E aí o que acontece? Aquilo foi criando um corpo, eu já fazia comércio exterior, eu tive a oportunidade de assumir o escritório que era Curitiba. E comecei, e não esperava assim que fosse criar um corpo desse. E conforme o tempo passou, a gente acabou se virando especialista nesse mercado. Tanto é que a Space Bag depois procurou a gente fez uma parceria, foi muito legal. E quantas pessoas trabalham contigo? Muitas. Em escritórios, geralmente a gente trabalha com 4, 5 staffs, que a gente diz, né, que são pessoas internas. E a equipe de vendas, cada escritório tem que ter pelo menos uns 50 representantes. Nossa, isso quer dizer que tu tá em quantas cidades? Atualmente, escritório constituído, a gente tem 9 escritórios, mas aí depende muito, porque você tem que ter um representante em Brusque, você tem que ter um representante... Tem que espalhar, né? Aí são representantes, né, que você vai abrindo e depois, quando começa a criar um volume de vendas, abre o a gente escritório. abre um escritório. A gente sempre começa com o trabalho primeiro e depois abre o escritório. Sim, para até pegar público, pegar bastante Exatamente. cliente para conseguir, né, se...